E aí? Um dia desse eu tava vendo umas fotos que eu tinha tirado há um tempo atrás e essa aqui em específico me deu a ideia de montar um material em 3D baseado nela. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês a história dessa empreitada. Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar pra vocês o que eu quero dizer com o material 3D. Ele é uma camada que fica em volta da malha e que vai definir coisas como se o objeto é azul, vermelho, reflexivo, difuso e mais uma série de coisas. Em resumo, o material 3D é o que a gente usa para definir a aparência de um objeto no mundo virtual. Geralmente a gente vê o pessoal chamando isso de textura, mas tem uma diferença entre a textura e os materiais. A textura ela é só uma imagem fixa que a gente usa várias delas para produzir um material. Mas deixando de arrudeio, vamos logo para a prática. Relembrando a ideia é montar um chão de pedra com a vegetação. De começo eu fui logo fazendo as pedras. Uma estratégia bem interessante é não só nos materiais, mas em vários tipos de arte, é a gente começar pelos maiores elementos primeiro. Eu aprendi muito disso escutando o mestre Rafa Souza falando sobre esculturas. Essa parte foi até que bem simples. Eu usei um Voronoi para definir a estrutura base das pedras e um Voronoi junto com o Sun 4 para botar uns detalhes menores. Na parte de colorização também foi interessante que eu usei dois nós de Ambient Occlusion, um com valor positivo baixo e um com valor negativo um pouco maior para poder deixar as bordas das pedras um pouco mais claras. Em síntese, o nó de Ambient Occlusion ele serve para calcular os locais onde tendem a receber mais e menos luz. Ele foi criado há muito tempo para poder auxiliar no processamento de luz dos computadores. Isso até hoje é usado para isso, mas também se tem agora novos usos, como foi feito nesse material com as pedras, né? Depois disso eu comecei a trabalhar na vegetação, e por incrível que pareça, essa foi a parte mais complicada para mim. Muito disso porque esses detalhes pequenos, se você der algumas vaciladas, eles acabam gerando muito ruído no resultado final. E para lidar com isso, eu segui uma abordagem baseada em algumas pinturas, como a Lucrécia do Rembrandt, a mulher com brinco de pérolas do Vermeer e a moça com guarda-chuva do Monet, que é seguir uma abordagem mais pictórica e não linear. Uma boa forma de explicar a diferença entre o pictórico e o linear com essa imagem. Aqui o que você vê? Tem um triângulo, né? Mas perceba que na realidade não é um triângulo, mas sim a intenção de um triângulo. E aqui realmente a gente tem um triângulo. Dá pra gente falar que este é um triângulo linear e este um pictórico. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada na Lucrécia do Rembrandt. Se você prestar atenção no cabelo, a gente não tem um cabelo de verdade, mas uma intenção de cabelo. Mesma coisa nas curvas do tecido, nos detalhes da guarda do punhal. Seguindo nesse pensamento, eu usei novamente uma textura de Voronoi, só que dessa vez misturada com a textura de ruído direcional. Tudo isso para poder girar formas que sugestionassem a grama. E da mesma forma que ocorreria com essas pinturas que eu citei, se você der um zoom, você não vai conseguir perceber direito as formas. Mas se você ver na distância normal de visualização dessas obras, você vai conseguir entender perfeitamente o que cada coisa deveria significar. Algo que você pode ter percebido é que eu falei muito dessa tal textura de Voronoi, né? O nome correto seria textura fractal baseada no diagrama de Voronoi, mas a gente vai chamar de só textura Voronoi aqui. No futuro eu ainda vou fazer um vídeo dela, porque o uso dela é imenso, não só na indústria de jogos, mas de efeitos visuais e muita coisa. Que ela serve desde fazer um padrão de pedras até a gente fazer um padrão de destruição de um prédio, entendeu? Então é simplesmente sensacional. No futuro a gente ainda vai ter um vídeo só sobre ela. Mas agora, depois de ter finalizado a produção do material 3D, o trabalho ainda não terminou. A gente vai começar a produzir as imagens de apresentação desse projeto. Como por enquanto eu ainda só uso meios digitais para apresentar os meus projetos de arte, eu vou criar tudo pensando nisso. No caso dos materiais 3D, tem três principais demandas que eu tenho de cumprir: o material em si, as texturas individuais e uma prova de que eu consigo manter o workflow organizado com os nós no Substance Design. Para atender tudo isso, eu, com a ajuda dos pitacos fodas do Mano Driz, montei um modelo de apresentação. Mesmo sendo três demandas diferentes, eu acabei optando por manter só duas imagens na apresentação final. Isso porque se eu mantivesse as três imagens, uma para cada demanda, funcionaria muito bem, mas existiria a possibilidade dessas imagens elas se desgarrarem na internet, como acontece muitas vezes, né, de imagens estarem separadas do seu grupo original.
E então, para poder tornar a imagem por si só mais completa, eu preferi deixar só duas. A dos nós, ela por si só não vai ser tão relevante, mas a primeira, ela já tem uma relevância maior por conter tanto o render quanto as imagens individuais das texturas. Partindo disso, com tudo pronto, material e apresentação, esse é o resultado final. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e ter me feito companhia. Se você quiser ver todas as imagens finais e apresentação, tanto no ArtStation quanto no meu site, os links estão aí na descrição, junto com o meu Instagram e e-mail, caso você queira mandar uma mensagem. E lembra que a caixa de comentários também está aberta para qualquer mensagem que você for mandar. Novamente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, falou! Fuck! É a moça, não é a mulher. Mesmo a moça sendo a mulher, mas o nome é a moça. Falei que moça.